Conta um Conto apresenta de Edgar Allan Poe. O Caixão Quadrangular. Narração Marcelo Fávaro. Há alguns anos, segui viagem de Charleston, na Carolina do Sul, para a cidade de Nova York, no belo navio Independência do capitão Hardy. Devíamos viajar no dia 15 do mês de junho, se o tempo permitisse, e no dia 14 fui a bordo para arranjar algumas coisas em meu camarote. Achei que íamos ter muitos passageiros, inclusive um número maior de senhoras do que o habitual. Da lista constavam muitos conhecidos meus, e entre outros nomes, alegrei-me por ver o do Sr. Cornelo Wyatt, o jovem artista a quem dedicava eu cordial amizade. Fora o meu companheiro de estudos na Universidade onde andávamos sempre juntos. Tinha ele o temperamento comum dos gênios, formando um conjunto de misantropia, sensibilidade e entusiasmo. A essas qualidades unia ele o coração mais ardente e mais franco que jamais bateu em peito humano. Observei que o seu nome estava fixado em 3 camarotes, e tendo novamente consultado a lista de passageiros, descobri que ele tinha tomado passagem para si mesmo, sua mulher e 2 irmãs dele. Os camarotes eram suficientemente espaçosos, tendo cada um 2 beliches, um por cima e outro. Esses beliches, para falar a verdade, eram tão excessivamente estreitos que neles não cabia mais de uma pessoa. Contudo, eu não podia compreender por que havia 3 camarotes para aquelas 4 pessoas. Encontrava-me justamente naquela época em um daqueles fantásticos estados de espírito que tornam um homem anormalmente curioso em questão de ninharias, e confesso, até envergonhado, que me preocupei com uma variedade de conjecturas indelicadas e absurdas a respeito dessa história de camarotes excedentes. De certo, não era da minha conta, mas, com a pertinácia não pequena, esforcei-me pela solução do enigma. Afinal, cheguei a uma conclusão que me provocou grande espanto por não tê-la descoberto antes. É uma criada, sem dúvida, disse eu. Que tolo que fui, por não ter mais cedo pensado em tão evidente solução. E novamente reparei na lista. Mas ali vi distintamente que nenhuma criada acompanhava o grupo, embora de fato tivesse sido a intenção original trazer uma, pois as palavras "e criada" tinham sido escritas a princípio e depois riscadas. Muita bagagem, de certo, disse então para mim mesmo. Algo que ele não deseja pôr no porão, algo que deve ficar sob suas vistas. Achei! Uma pintura ou coisa semelhante. Deve ser isso o que ele andou trocando no Nicolino, um judeu italiano. Essa ideia me satisfez e pus de parte minha curiosidade por essa vez conhecida muito bem as 2 irmãs de Wyatt. E que moças amáveis e inteligentes elas eram. Ele havia se casado recentemente, de modo que eu nunca vira sua mulher. Muitas vezes falara a respeito dela, porém, no seu habitual estilo entusiasmado, descrevia-a como de uma beleza surpreendente, muito inteligente e prendada. Sentia-me, por isso, grandemente ansioso por conhecê-la. E no dia em que visitei o navio, no dia 14, Wyatt e sua família ali estavam também para visitá-lo. Assim me informou o capitão. E fiquei esperando a bordo, 1 hora a mais do que tinha pretendido, na expectativa de ser apresentado à jovem esposa. Mas então recebi uma desculpa. A senhora Wyatt está um pouco indisposta e desistira de vir a bordo, o que só faria no dia seguinte, à hora da partida. No dia seguinte, seguia eu no meu hotel para o cais, quando o capitão Hardy me encontrou e disse-me que, devido às circunstâncias,
Frase estúpida, porém conveniente. Achava ele que o Independência não viajaria antes de 1 dia ou 2 e que, quando tudo estivesse pronto, ele me mandaria dizer. Achei aquilo estranho porque soprava uma constante brisa do sul, mas, como as circunstâncias não estivessem à vista, embora eu as sondasse com maior perseverança, nada tinha a fazer senão voltar para casa e digerir minha impaciência à vontade. Esperei quase uma semana pelo recado do capitão. Chegou, porém, afinal, e segui imediatamente a bordo. O navio estava repleto de passageiros e tudo se achava em alvoroço à espera da partida. A família Wyatt chegou quase 10 minutos depois de mim. Eram as 2 irmãs, a esposa e o artista. Este, em um de seus habituais acessos de melancólica misantrópica, eu, porém, estava por demais habituado a eles para dar-lhes qualquer atenção especial. Ele nem mesmo me apresentou à sua mulher, cortesia deixada por força a cargo de sua irmã Mariana, moça muito delicada e inteligente que, em algumas palavras apressadas, nos tornou conhecidos. A senhora Wyatt usava um véu cerrado, e quando o ergueu para responder ao meu cumprimento, confesso, bem, eu fiquei profundamente atônito. E muito mais eu teria ficado se uma longa experiência não me houvesse advertido a não acreditar, com confiança demasiado implícita, nas entusiásticas descrições do meu amigo artista, quando se comprazia em comentários a respeito da formosura das mulheres. Quando o tema era beleza, bem sabia eu a facilidade com que ele remontava às regiões do puro ideal. A verdade é que eu não podia deixar de olhar para a senhora Wyatt como uma mulher decididamente nada bonita. Se não era positivamente feia, penso eu que não estava muito longe disso. Trajava, porém, com um gosto esquisito, e então não tive dúvida de que ela dominara o coração do meu amigo pelas mais duradouras graças da inteligência da alma. Ela disse muito poucas palavras e dirigiu-se imediatamente para o seu camarote com o Sr. Wyatt. A minha velha curiosidade então voltou. Não havia criada. Este era um ponto assente. Procurei em consequência a bagagem extraordinária e depois de alguma demora chegou uma carroça ao cais com um caixão quadrangular de pinho. Um caixão que parecia ser a última coisa que se esperava. Imagine! Imediatamente após a sua chegada, partimos e dentro de pouco havíamos saído livremente da barra rumando para o mar. O caixão em questão, como eu disse, ele era quadrangular. Tinha quase 1,80 m de comprimento, por 90 de largura. Eu fiquei olhando para ele, observando-o atentamente, de modo a poder ser exato. Ora, aquele formato era característico, e logo que o vi, louvei-me pela precisão de minhas suposições. Eu chegara à conclusão, com se hão de lembrar, de que a bagagem excedente do meu amigo, o artista, deveria constar algumas pinturas, ou pelo menos uma pintura, pois eu sabia que ele estivera durante várias semanas conferenciando Nicolino. E agora, ali estava um caixão. Um caixão que, dada a sua forma, nada mais no mundo podia conter, possivelmente, senão uma cópia da Última Ceia de Leonardo e uma cópia dessa mesma Última Ceia que Rubini, o moço, fizera em Florença e que, desde algum tempo eu sabia estar em poder de Nicolino. Considerado, portanto, esse ponto como suficientemente assente, vangloriei-me bastante ao pensar em minha acuidade. Que eu soubesse, era a primeira vez que Wyatt
me escondia alguns dos seus segredos artísticos, mas aí ele evidentemente pretendia lavrar um tento sobre mim e contrabandear para Nova York um belo quadro sobre o meu próprio nariz, esperando que eu nada soubesse a respeito. Resolvi lográ-lo bem, então, e para o futuro. Uma coisa, contudo, me aborrece bastante. O caixote não foi levado para o camarote excedente. Foi depositado no próprio camarote de Wyatt. E ali ficou, aliás, ocupando quase todo o soalho, sem dúvida com um enorme desconforto para o artista e sua mulher. Isso mais especialmente porque o piche, ou a tinta com que fora endereçado em maiúsculas deitadas, emitia um odor forte, desagradável e, para minha imaginação, caracteristicamente repugnante. Na tampa estavam pintadas as palavras: Senhora Adelaide Curtis, Albany, Nova York. Aos cuidados do Sr. Cornélio Wyatt. Este para o lado de cima. Carregue-se com cuidado. Agora eu sei que a senhora Adelaide Curtis era a mãe da mulher do artista. Mas então eu tomei todo o endereço como uma mistificação preparada especialmente para mim. Convenci-me, sem dúvida, de que o caixão e o seu conteúdo não iriam mais além do estúdio do meu misantrópico amigo em Chambers, na Chambers Street, em Nova York. Durante os primeiros 3 ou 4 dias, tivemos bom tempo, embora o vento estivesse em calmaria pela frente, tendo mudado de direção para o norte, logo depois que perdemos a costa de vista. Os passageiros se achavam, por consequência, em excelente disposição de espírito e sociabilidade. Devo fazer exceção, porém, de Wyatt e das suas irmãs, que se conduziam secamente e não podia eu deixar de pensar descortesmente para com os demais. Eu não me importava muito com a conduta de Wyatt. Estava sombrio além do costume e de fato estava taciturno, mas eu já estava com a excentricidade dele. Quanto às irmãs, porém, não havia desculpa. Elas eram sempre tão simpáticas. Conservaram-se reclusas nos seus camarotes durante a maior parte da travessia e recusaram-se absolutamente, embora eu repetisse vezes instasse com elas, a manter comunicação com qualquer pessoa de bordo. A própria senhora Wyatt era muito mais agradável, isto é, era loquaz, e ser loquaz não é uma pequena recomendação para quem viaja. Tornou-se excessivamente íntima da maior parte das senhoras, e intenso espanto meu revelou inequívoca disposição de namorar com os homens. Divertiu-nos bastante, a todos. Eu digo divertiu-nos, e dificilmente sei como explicar-me. A verdade é que logo descobri que muito mais vezes riam da senhora Wyatt do que com ela. Os cavalheiros pouco falavam ao seu respeito, mas as senhoras, em pouco tempo, acharam que ela era uma criatura cordial, de um tanto comum, totalmente ineducada e decididamente vulgar. O que causava maior espanto era ter Wyatt caído em tal casamento. A solução geral era o dinheiro, mas isso sabia eu, que não resolvia absolutamente nada, pois Wyatt me dissera que ela não lhe trouxera nenhum dólar, nem esperava ele nenhum dinheiro de sua parte. Casara-se, falou-me, por amor, e por amor somente. E sua esposa era mais do que digna do seu amor. Quando pensava nestas expressões de parte do meu amigo, confesso que me sentia indescritivelmente confuso. Seria possível que ele tivesse perdido o juízo? Que outra coisa poderia eu pensar? Ele, tão refinado, tão intelectual, tão exigente, com tão rara percepção das coisas imperfeitas e tão profunda apreciação da beleza,
Para falar a verdade, a mulher parecia especialmente apaixonada por ele. Isso de um modo muito particular. Na sua ausência, tornando-se ridícula pelas frequentes citações do que fora dito pelo seu amado esposo, o Sr. Wyatt. A palavra marido parecia estar sempre, para usar uma de suas próprias delicadas expressões, na ponta de sua língua. Entre mentes, todos a bordo observavam que ele a evitava da maneira mais saliente e na maior parte do tempo fechava-se sozinho no seu camarote, onde, de fato, podia dizer-se que vivia deixando a sua mulher em plena liberdade de divertir-se como achasse melhor na sociedade dos passageiros do salão principal. Minha conclusão do que via e ouvia era que o artista, por algum capricho da sorte ou talvez um arroubo de entusiástica e fanática paixão, fora induzido a unir-se a uma pessoa inteiramente inferior a ele e que, como resultado natural, não tardara em sobrevir-lhe um desgosto completo. Eu o lamentava do íntimo do meu coração, mas não podia, por essa razão, perdoar-lhe inteiramente o sigilo a respeito da última ceia. Por isso, resolvi desforrar-me. Um dia subiu ele ao tombadilho e, pegando-o pelo braço como fora sempre o meu costume, fiquei a passear com ele para lá e para cá. Seu ar melancólico, que considerei perfeitamente natural nas circunstâncias do momento, parecia conservar-se sem diminuição. Falou pouco e, assim mesmo, tristemente e com um evidente esforço, aventurei 1 ou 2 gracejos e ele esboçou uma amarela tentativa de sorriso. Pobre rapaz, quando pensava em sua mulher, imaginei que ele teria coragem para até mesmo simular um pouco de contentamento. Por fim, aventurei uma investida direta. Decidi colocar uma série de insinuações ocultas ou indiretas a respeito do caixão quadrangular, justamente para deixá-lo perceber, gradativamente, que eu não era totalmente o alvo ou a vítima de sua pontinha de divertida mistificação. Minha primeira observação foi como a exibição de uma bateria mascarada. Disse alguma coisa a respeito da forma característica, aquela forma daquele caixão, e enquanto pronunciava as palavras, sorria intencionalmente, piscando os olhos e tocando-lhe de leve nas costelas com o meu indicador. A maneira pela qual Wyatt recebeu a minha inocente brincadeira convenceu-me imediatamente de que ele estava louco. A princípio, olhou para mim como se achasse impossível compreender o xiste de minha observação, mas à medida que sua intencionalidade parecia abrir lentamente o caminho no seu cérebro, seus olhos pareciam querer saltar para fora das órbitas. Depois, ficou vermelhíssimo e horrivelmente pálido, e em seguida, como se intensamente divertido com o que tinha insinuado, desatou numa gargalhada enorme e desgovernada que, com grande espanto meu, ele manteve, com gradual e crescente vigor, durante 10 minutos ou mais, e em conclusão caiu pesadamente sobre o tombadilho. Quando corri para levantá-lo, tinha ele toda a aparência de um morto. Pedi socorro e com bastante dificuldade conseguimos fazê-lo voltar a si. Ao recobrar os sentidos, pôs-se a falar incoerentemente durante algum tempo e por fim o sangramos e o levamos para a cama. No dia seguinte estava completamente são no que se referia à sua saúde física. Do espírito, porém, não digo nada, sem dúvida. Evitei-o durante o resto da travessia, a conselho do próprio capitão, que parecia concordar totalmente comigo a respeito da insanidade de Wyatt, mas preveniu-me que não tocasse nesse assunto com a pessoa alguma a bordo. Circunstâncias várias ocorreram logo após aquele ataque de Wyatt, as quais contribuíram para aumentar a curiosidade de que eu já estava possuído. Entre outras coisas, a seguinte: eu tinha estado nervoso, bebi muito chá verde, forte, e à noite dormi mal. De fato, durante 2 noites
Não podia dizer propriamente que havia dormido. Ora, meu camarote abria-se para o salão principal, a sala de jantar, como todos os camarotes de solteiro. Os 3 cômodos de Wyatt achavam-se no compartimento de trás, que se separava do principal por uma pequena porta corrediça, jamais fechada mesmo à noite. Como quase constantemente estivéssemos a favor do vento e a brisa não chegasse a ser violenta, o navio inclinava-se para o sotavento muito consideravelmente, e quando o seu lado de estribordo estava para sotavento, a porta corrediça entre os camarotes abria-se, e assim ficava, não se dando ninguém ao cuidado de levantar-se para fechá-la. Mas meu beliche se achava em tal posição que, quando a porta do meu camarote estava aberta ao mesmo tempo que a porta corrediça em questão, e minha própria porta ficava sempre aberta por causa do calor, podia eu avistar distintamente o interior do compartimento de trás, e justamente a parte dele, onde se achavam situados os camarotes do Sr. Wyatt. Pois bem, durante 2 noites não consecutivas, enquanto eu jazia acordado, claramente vi Sra. Wyatt, cerca das 11 horas de cada noite, sair furtivamente do camarote do Sr. Wyatt e entrar no camarote extra, onde permanecia até a madrugada, quando era chamada pelo marido e regressava. Era claro que eles estavam virtualmente separados, aposentos separados, sem dúvidas, na perspectiva de um divórcio mais permanente. E ali, afinal de contas, pensava eu, estava o mistério do camarote extra. Havia outras circunstâncias que também me interessou bastante, e durante as 2 noites de vigília em questão, e imediatamente após o desaparecimento da Sra. Wyatt do interior do camarote extra, fui atraído por certos rumores estranhos, cautelosos e sumidos de seu marido. Depois de ter ficado à escuta por algum tempo com ansiosa atenção, consegui por fim aprender perfeitamente a sua significação. Eram sons causados pelo artista ao levantar a tampa do caixão quadrangular por meio de um formão e macete, este último com a ponta aparentemente envolta ou amortecida por alguma substância de algodão ou de lã macia, de forma a imaginei que podia distinguir o momento preciso em que ele despregasse a tampa, bem como o que podia determinar quando ele a abrisse completamente e quando a depositasse sobre o beliche inferior do seu camarote. Descobri esse último ponto, por exemplo, por causa de certas pancadas leves que a tampa deu ao bater contra as extremidades da madeira do beliche, quando ele tentava depositá-la bem devagar, pois não havia lugar para ela no soalho. Depois disso, houve um silêncio mortal, e nada mais ouvi, em qualquer outra ocasião, até quase o raiar do dia, a menos que deva talvez fazer menção a um leve soluço ou murmúrio, tão contido que quase se tornara inaudível, se é que na realidade esse último ruído não se tinha produzido apenas na minha própria imaginação. Digo que parecia ele assemelhar-se a um soluço ou um suspiro, mas sem dúvida podia não ser uma coisa nem outra. Acho antes que foi um estalido nas minhas próprias orelhas. O Sr. Wyatt, sem dúvida, de acordo com o costume, estava simplesmente dando rédeas a uma de suas manias, comprazendo-se num de seus arroubos de entusiasmo artístico. Abrira o caixão quadrangular, a fim de pastar os olhos no tesouro pictório que ali se achava. Nada havia nisto, porém, que o fizesse soluçar. Repito, pois, que deve ter sido simplesmente um capricho de minha própria fantasia, destemperada pelo chá verde do bom Capitão Hard. Precisamente antes do alvorecer, em cada uma das 2 noites que falo, ouvi de modo distinto o Sr. Wyatt tornar a colocar a tampa no caixão quadrangular e recolocar os pregos nos lugares por meio do macete empanado. Tendo feito isso, ele saiu do seu camarote completamente vestido e começou a chamar a Sra. Wyatt no dela.
Havia 7 dias que navegávamos e tínhamos passado o cabo Hatteras, quando sobreveio um vendaval tremendamente pesado do sudoeste. Estávamos de certo modo preparados para ele, pois o tempo já se tinha mostrado ameaçador algumas vezes. Tudo tinha sido posto em ordem, em cima e embaixo. E quando o vento rapidamente refrescou, colhemos as velas, afinal, ficando apenas com a mezena e a gávea no traquete, ambas em duplos rises. Nessa aparelhagem navegamos bem a salvo durante 48 horas, demonstrando o navio ser um excelente barco, a muitos respeitos, não fazendo água de modo sensível. Ao fim desse período, porém, rajadas se tinham transformado em furacão, e a nossa vela foi rasgada, levando-nos tanto na cava da vaga que engolimos muitas ondas prodigiosas, uma imediatamente após a outra. Com esse acidente perdemos 3 homens, arrebatados pela água, com a cozinha e quase todas as amuradas de bom bordo. Mal tínhamos recuperado a calma, antes que a gávea do traquete se tivesse estraçalhado, quando içamos uma vela de estrai, adequada ao tempo, e com isso conseguimos manter-nos muito bem durante algumas horas, afrontando o mar muito mais depressa do que antes. Um temporal, contudo, ainda continuava, e não víamos sinais de que amainasse. Verificou-se que o velame estava mal mareado e grandemente esticado, e no terceiro dia do vendaval, a cerca das 5 horas da tarde, nosso mastro de mezena, numa pesada guinada para o barlavento, caiu. Durante 1 ou mais horas, tentamos em vão desembaraçar-nos dele, por causa do fantástico jogo do navio, e antes de que o havermos conseguido, o carpinteiro veio acima e anunciou que havia mais de 1 metro de água no porão. Para aumento do nosso problema, verificamos que as bombas estavam entupidas e quase imprestáveis. Tudo era uma questão, agora, de sobrevivência, pois a confusão e o desespero. Tudo agora era confusão e desespero. Mas um esforço foi feito para aliviar o navio, lançando ao mar tudo quanto se pôde encontrar de sua carga e cortando os 2 mastros restantes. Conseguimos, afinal, fazer tudo isso, mas achávamos-nos ainda impossibilitados de utilizar as bombas e entre mentes a entrada de água aumentava muito depressa. Ao pôr do sol, a tempestade tinha sensivelmente diminuído a violência, e como o mar foi serenando, nós ainda entretivemos fracas esperanças de salvar-nos nos escaleres. Às 8 horas, as nuvens se abriram a barlavento e tivemos a vantagem de uma lua cheia, um dom da fortuna, que serviu maravilhosamente para soerguer o nosso espírito abatido. Depois de incrível trabalho, conseguimos por fim lançar Escaler sem acidente material, e, dentro dele, se amontoaram toda a tribulação e a maior parte dos passageiros. Esse grupo afastou-se imediatamente e, depois de suportar muitos sofrimentos, chegou afinal a salvo à Baía de Ocracoke no terceiro dia após o desastre. 14 passageiros com o capitão ficaram a bordo, resolvendo confiar sua sorte ao escaler da popa. Nós o arriamos sem dificuldade, embora só por milagre evitássemos que mergulhasse ao tocar a água. Levava, quando posto a flutuar, o capitão e sua mulher, o Sr. Wyatt e família, um oficial mexicano com a mulher e 4 filhos, e eu mesmo com um criado negro. Não tínhamos lugar, sem dúvida, para qualquer outra coisa, à exceção de poucos instrumentos positivamente necessários, algumas provisões e as roupas que usávamos. Ninguém tivera de nem mesmo tentar salvar alguma coisa a mais. Qual não foi, porém, o espanto de todos, quando, tendo-nos afastado algumas toesas do navio, o Sr. Wyatt
De pé na escota de popa, pediu friamente ao capitão Hard que fizesse voltar o Escaler para ir buscar o seu caixão quadrangular. Sente-se, Sr. Wyatt, replicou o capitão num tanto severamente. O senhor nos fará ir ao fundo se não se conservar completamente quieto. Nossa murada está quase dentro da água agora. O caixão, vociferou o Sr. Wyatt ainda de pé. O caixão, digo eu. Capitão Hard, o senhor não pode. O senhor não poderá recusar-se. Seu peso será uma ninharia. É nada. É simplesmente nada. Pela mãe que te deu a luz, pelo amor de Deus, pela esperança de sua salvação, eu imploro que volte para buscar o caixão. O capitão por um instante pareceu comovido pelo fervoroso apelo do artista, mas recusou sua atitude grave e disse simplesmente: Sr. Wyatt, o senhor está louco? Não posso dar-lhe ouvido. Sente-se, digo-te, ou fará virar o bote. Fique aí, agarrem-no, segurem-no, ele vai cair ao mar. Pronto, já sabia, caiu. Enquanto o capitão dizia isso, o Sr. Wyatt efetivamente pulou fora do bote, e como estivéssemos ainda a sotavento do navio naufragado, conseguiu, quase que graças a um esforço sobre-humano, amarrar uma corda que prendia nas correntes da proa. Num instante imediato, achava-se ele a bordo e correndo freneticamente para o camarote. Entre mentes, tínhamos sido arrastados para a popa do navio e, estando completamente fora do seu sotavento, ficamos à mercê das tremendas ondas que ainda rolavam. Fizemos decidido esforço para voltar, mas nosso pequeno barco era como uma pena ao sopro da tempestade. Vimos num relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. À medida que nossa distância do navio naufragado aumentava rapidamente, o louco, pois como tal somente o poderíamos olhar, saindo da escada do tombadilho, arrastando, à custa de um esforço que parecia verdadeiramente gigantesco, o caixão quadrangular. Enquanto olhávamos no auge do espanto, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda em 3 polegadas, primeiro em torno do caixão e depois em torno do seu próprio corpo. Logo depois, corpo e caixão caíram ao mar, desaparecendo subitamente, imediatamente para sempre. Retardamos por um momento, com tristeza, nossas remadas, com os olhos fixos naquele ponto. Afinal, afastamo-nos. Mantivemos-nos em silêncio durante 1 hora e, por fim, aventurei uma observação. Você reparou, capitão, como eles afundaram repentinamente? Não foi isso uma coisa muito singular? Confesso que entretive certa esperança de sua salvação final quando o vi amarrar-se ao caixão e lançar-se ao mar. Era natural que afundassem, replicou o capitão. E sem demora. Em breve, porém, subirão à tona de novo, quando o sal se derreter. O sal? Exclamei. Psiu, disse o capitão, apontando para a mulher e as irmãs do morto. Falaremos a esse respeito numa ocasião mais oportuna. Sofremos muito e escapamos por um triz, mas a sorte protegeu-nos bem como aos nossos companheiros do outro Escaler. Chegamos à terra, afinal mais mortos do que vivos, depois de 4 dias de intensa angústia, na praia fronteira à ilha de Roanoke. Permanecemos ali 1 semana. Não fomos maltratados pelos aproveitadores de naufrágio e, por fim, obtivemos a passagem para Nova York. Cerca de 1 mês depois da perda do Independência, encontrei o capitão Hard na Broadway. Nossa conversa dirigiu-se naturalmente para o desastre e, de modo geral, para a triste sorte do pobre Wyatt. Foi assim que vim a conhecer os seguintes pormenores. O artista havia comprado passagem para si mesmo, para 2 irmãs e uma criada. Sua esposa era realmente, descrevera, a mais amável e mais perfeita mulher.
No dia 14 de junho, dia em que visitei pela primeira vez o navio, a mulher, a esposa dele, subitamente adoeceu e morreu. O jovem marido ficou louco de dor, mas circunstâncias imperiosas o impediram de adiar sua viagem a Nova York. Era preciso levar para sua sogra o cadáver de sua adorável esposa. E por outro lado, o universal preconceito que o proibia de fazê-lo tão abertamente era bem conhecido. 9/10 dos passageiros teriam abandonado o navio, de preferência a seguir viagem com um cadáver. Nesse dilema, o capitão Hard resolveu que o corpo, depois de parcialmente embalsamado e coberto de grande quantidade de sal, fosse colocado num navio de dimensões adequadas e transportado para bordo como mercadoria. Nada deveria ser dito da morte da senhora. E como era bem sabido que o Sr. Wyatt tinha tomado passagem para sua mulher, tornou-se necessário que a substituísse durante a viagem. E a criada da mota prestou-se facilmente a fazê-lo. O camarote extra, primitivamente tomado por essa moça, enquanto vivia sua patroa, foi então simplesmente conservado. Naquele camarote dormia todas as noites, é evidente, a sua pseudo-esposa. Durante o dia representava ela o melhor que poderia o papel de sua patroa, que, como fora cuidadosamente apurado, era desconhecida de qualquer um dos passageiros a bordo. O meu próprio engano surgiu, bastante naturalmente, do meu temperamento por demais leviano, demasiado curioso e demasiado impulsivo. Mas, nestes últimos tempos, é raro que eu durma profundamente à noite. Há um rosto que me assombra, por mais que na cama. Há uma risada histérica que para sempre ecoará nos meus ouvidos. Fim do conto. De Edgar Allan Poe, O Caixão Quadrangular.